Mentiram pra você. E o pior é que você nem percebeu. Sério, as entre aspas verdades absolutas que a galera vive repetindo sobre Jujutsu Kaisen não passam de invenções espalhadas por fanatismo cego, umas pra diminuir certos personagens e outras pra transformar alguns em deuses intocáveis. E hoje eu vou te mostrar várias dessas mentiras que você provavelmente já escutou como se fossem fatos. E isso envolve Satoru Gojo, Itadori Yuji, Ryomen Sukuna, Dabura Karaba e até mesmo o tema mais polêmico da história da obra, o famigerado Gojo vs Sukuna, incluindo o que o próprio autor realmente disse sobre isso. Então fica comigo até o final, porque você não vai querer perder nenhum detalhe. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para ser avisado quando sair um vídeo novo. E aperta o botão hypar, se você tiver pelo celular, claro, porque isso vai me ajudar muito. Mas indo direto para o conteúdo, a primeira mentira é que o Sukuna tem mais energia na forma Heian, e isso simplesmente não é verdade. A quantidade de energia amaldiçoada é basicamente a mesma, mas o que muda é o corpo. A forma Heian é o corpo verdadeiro do Rei das Maldições, com 4 braços, 2 bocas e 4 olhos, o que já coloca o potencial físico e a eficiência dele em outro patamar. Ele não só controla a própria energia amaldiçoada, como também consegue lutar usando 2 braços enquanto faz selos com os outros 2, elevando o ritmo e a versatilidade do combate de um jeito absurdo. E isso porque ele ainda tem a outra boca para recitar encantamentos para fortalecer o seu feitiço. Ou seja, ele é mais forte porque o corpo original é perfeito para os Jujutsu. Porém, quando se fala de quantidade de energia, simplesmente nada muda. A segunda mentira é que o autor confirmou que o Gojo é mais forte, só que isso nunca aconteceu. O que o Akutami realmente disse foi que depois de derrotar o Mahoraga, Gojo pensou que o Sukuna não tinha mais como contornar o seu infinito, e disse que achava que o Gojo habitual teria sentido que havia algo faltando e poderia ter evitado aquela ferida fatal. Em nenhum momento ele fala que o Gojo é mais forte, ele só afirma que o personagem poderia ter percebido o truque do Sukuna e evitado o golpe final. E aí, claro, alguns fãs viajam dizendo que se o Gojo tivesse simplesmente desviado, o Sukuna estaria acabado, mas isso não faz sentido algum. Eu digo isso porque o Sukuna ainda tinha outras cartas na manga, como usar a própria encarnação para acessar o seu corpo original, exatamente como ele fez na luta contra o Hajime, depois de matar o próprio Gojo. Então não era como se ele tivesse sem saída, só que ainda tem mais. No próprio mangá, o próprio Gojo admite no Além Vida que perdeu para alguém mais forte. E por mais que eu, e provavelmente a maioria dos fãs, achem o Gojo um personagem muito melhor, e realmente é, isso não muda o fato de que ele não é mais forte que o Sukuna. Outra mentira que vive circulando por aí é que o Yuta ficou mais fraco depois de Jujutsu Kaisen Zero. Só que, mano, o Yuta não só não ficou mais fraco, como ficou mais forte e técnico, e eu vou explicar o motivo. Mas antes é importante você entender que em Jujutsu Kaisen Zero, ele dependia quase que totalmente do poder bruto da Rika original, tanto que na batalha contra Geto, se ela não tivesse ali, o Yuta teria perdido, e olha que o Geto nem tava com todas as suas maldições. Claro, a técnica de copiar não tinha restrições na época, e de fato parecia uma técnica mais apelona, porém, a evolução do Yuta foi tão grande que esse nerf que a técnica de copiar teve, nem é tão sentido assim. Depois dos eventos do filme, ele treinou com Miguel e virou um monstro no combate corpo a corpo, aprendeu a manipular a energia amaldiçoada com maior precisão, aprimorou ainda mais a técnica amaldiçoada reversa ao ponto de curar veneno e até desenvolveu a própria expansão de domínio, algo que ele não tinha antes, e só isso já colocaria ele num patamar superior, principalmente quando foi mostrado quando ele não é mais dependente da Rika em combate, e isso mesmo numa batalha generalizada, como foi a batalha dele contra o Ryu Yauro. Só que, por falar na Rika, ele ainda tem a nova Rika, que funciona como um armazenamento externo de energia amaldiçoada, garantindo que ele continue com aquele tanque absurdo que todo mundo conhece. O Yuta ficou mais maduro e disposto a fazer de tudo para vencer numa batalha, chegando ao ponto de usar o corpo do Gojo no combate contra a Sukuna, encarnando realmente a que ponto um feiticeiro Jujutsu deve chegar para livrar o mundo do mal. E eu falei mais sobre os poderes do Yuta num vídeo exclusivo só para isso, e o link para assistir tá aqui na descrição, porque outra mentira, e essa é das grandes e muito popular, é que feiticeiros de grau especial podem destruir países com um ataque. Só que essa frase é tirada completamente de contexto. Quem fala isso é o Kenjaku, durante a luta contra Chozo, mas o pessoal simplesmente entendeu errado. Ele não estava dizendo que um grau especial solta um golpe e explode um país inteiro, como se fosse uma bomba nuclear. Ele estava falando sobre derrubar uma nação, no sentido estrutural, causar caos suficiente para desestabilizar um país, não literalmente apagar do mapa com um ataque só. Até porque, convenhamos, nenhum feiticeiro de grau especial mostrou nada remotamente próximo disso. O máximo que já vimos foi o Gojo e o Sukuna destruindo quarteirões ou regiões limitadas. Em Jujutsu Kaisen módulo, o Itadori até chega a ter um alcance maior, mas mesmo assim nem arranha nível cidade inteira, muito menos um país. A quinta mentira é que restrição celestial é apenas se tiver zero energia amaldiçoada, e isso é até verdade, só que pela metade. O caso do Toji da Maki é o mais famoso, mas não é o único tipo de restrição celestial que existe. A restrição é na verdade um pacto de equilíbrio imposto no nascimento, que pode funcionar nos dois extremos. Ou você nasce com zero ou pouca energia amaldiçoada e ganha um corpo muito aprimorado, ou você nasce com um corpo frágil, cheio de limitações, mas recebe uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, onde o único exemplo disso é o Kokishimuta, o Mekamaru. E o caso da Maki é um pouco diferente. Para o Jujutsu, gêmeos são apenas um ser,
vencer. Desse modo, enquanto a Mai tinha técnica inata e a maior parte da energia amaldiçoada entre elas, a Maki possuía níveis muito pequenos de energia, tão pequenos que ela sequer conseguia enxergar maldições e precisava de óculos especiais para poder enxergá-las. Porém, em compensação, possuía uma força física extraordinária. Só que quando a Mai se sacrificou para salvá-la, levou toda a energia entre as duas com ela. Desse modo, o Maki ficou com energia amaldiçoada zerada, assim como o Toji, que atingiu o ápice físico que um ser humano poderia alcançar. E por falar na Maki e no Toji, qual dos dois venceria um combate? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso e o link para assistir também tá aqui na descrição, porque a sexta mentira é que a derrota do Gojo foi forçada e muito ruim. E não, aqui eu não tô falando de opinião, porque você pode ter gostado ou não, isso aí realmente é gosto de cada um. Eu tô falando de construção narrativa. A morte dele no capítulo 236 realmente pegou muita gente de surpresa, principalmente porque no capítulo anterior, o Gojo parecia ter vencido, ele destruiu o Mahoraga, limitou o Sukuna e parecia estar totalmente no controle. E a transição brusca para o Gojo, já no aeroporto no capítulo seguinte, e a chocante aparição dele cortada ao meio, soou esquisita. E mais do que isso até, o ataque final ser explicado apenas em retrospecto, deixou o clima ainda mais estranho. Mas será que foi forçado, ruim e sem sentido? Muita gente também reclamou que o Sukuna depender tanto do Mahoraga para conseguir superar o infinito, tirava o mérito de mais forte, e que a atitude do Gojo no pós-vida elogiando e aceitando o Sukuna parecia uma mudança forçada no personagem, quase um assassinato de personalidade. Só que não é bem assim. Olhando para o contexto da situação, o Sukuna sabia que se ele derrotasse o Gojo, os outros feiticeiros iriam atrás dele, portanto ele usou a cabeça e guardou a carta na manga da encarnação para depois, já que iria se recuperar bem para os combates posteriores. Então usar o corpo do Megumi e o Mahoraga foi realmente uma jogada de mestre. Outro ponto é que o corte que corta o mundo não foi forçado, principalmente porque houve preparação para que ele pudesse ser usado. Quando o Mahoraga corta o braço do Gojo, o Akutami colocou um painel inteiro somente para o Sukuna observando e reconhecendo que aquele tipo de corte estava bom, e como ele próprio diz depois, ele precisava apenas de uma referência para criar uma nova extensão da técnica que pudesse ultrapassar o infinito, e a extensão de técnica é algo mostrado na obra desde o começo. Além disso, Sukuna já havia mostrado ser capaz de copiar técnicas apenas observando em outros momentos da luta, como quando aprendeu a curar a técnica amaldiçoada queimada apenas vendo o Gojo fazer o mesmo. Mas claro, eu entendo, quando você gosta muito de um personagem, às vezes o lado fã fala mais alto que a razão, porém quando você para pra pensar um pouco, percebe que a derrota faz sentido dentro da narrativa. O mangá precisava que o Sukuna se provasse como um antagonista supremo. Enquanto o Gojo estivesse vivo, qualquer ameaça perderia peso, porque ele sempre seria a carta na manga que resolve tudo. E outro ponto ainda é que o arco do Gojo sempre explorou a sua solidão como o mais forte. A luta contra Sukuna foi justamente o momento em que ele finalmente enfrentou alguém de igual para igual, aceitando sua mortalidade e confiando na próxima geração, algo que também sempre foi um tema importante na obra. Então claro, você pode até não gostar, mas o Gojo morrer faz sentido sim. O que não faz sentido é a próxima mentira. O infinito do Gojo protege contra acerto garantido, e isso simplesmente não é verdade. Ele protege o Gojo contra praticamente tudo no mundo físico, desacelerando ataques até que eles nunca cheguem nele, mas isso não funciona contra um acerto garantido de uma expansão de domínio, já que segundo o próprio Gojo no capítulo 15, dentro da expansão, o ataque sempre irá acertar, e quando o Jogo pergunta a si mesmo com o infinito ativo, o ataque irá acertar, o Gojo confirma a informação. E mas por que o ataque do Jogo não acertou o Gojo então? O ataque que ele fez antes da explicação do Gojo não foi um ataque com força máxima, já que o Jogo achava que ele iria queimar somente de estar lá dentro, como aconteceria com qualquer outro feiticeiro. Além disso, vale mencionar que existem outras formas de superar o infinito, como por exemplo a amplificação de domínio, ferramentas amaldiçoadas capazes de anular técnicas, a adaptação do Mahoraga e o próprio corte do Sukuna, que atinge o mundo em vez do alvo. Ou seja, o infinito é absurdo, mas tá longe de ser invencível. A oitava mentira é mais atual, e é que o Dabura é bucha, e isso é completamente sem sentido. Dentro do contexto de Jujutsu Kaisen, especialmente quando a gente fala de módulo, o Dabura tá longe de ser um personagem fraco. Na real, ele é considerado um dos maiores poderosos da obra, chegando a ser comparado ao próprio Sukuna em termos de poder bruto. Sério, o quartel-general do Jujutsu reconheceu ele como uma ameaça de nível extremo, e não é à toa. O cara mais forte do seu planeta derrotou o Dura, que era um combatente poderoso sem esforço, tem técnicas de luz capazes de destruir prédios com facilidade e criar estruturas sólidas no meio do combate, fora que ele também é capaz de dar golpes muito próximos à velocidade da luz, ao ponto de evaporar o Mahoraga somente com um golpe físico, aprender a usar energia amaldiçoada reversa por dedução, a partir da espada do extermínio do Mahoraga e também da conversa que ele teve com o Zami, e ainda despertou a expansão de domínio. Claro, existe debate, tem gente que diz que ele tá no top 4 do verso, enquanto outros acham que ele não alcança o mesmo nível de AP do Sukuna, principalmente em precisão e poder final. O confronto dele com o Mahoraga só alimentou essa discussão, porque o Dabura até deu pancada no Shikigami, mas também levou golpes, o que fez alguns questionarem sua força, como se o Sukuna também não tivesse levado, né? Mas enfim, porque aí é que entra o contexto. O Dabura sequer conhecia o Mahoraga, não sabia da sua habilidade de adaptação, e literalmente nunca esteve numa luta de verdade, porque sempre foi muito mais forte que qualquer oponente, e os derrubava facilmente. E além disso tudo, ele é um pacifista, lutava apenas para proteger a sua irmã. No momento do combate com o Mahoraga, ele se viu no meio do dilema da sua vida, e chegou até mesmo a ter medo da morte. Porém, quando finalmente percebeu que teria um oponente à altura,
aventura, o seu lado guerreiro começou a aparecer e genuinamente começou a gostar de lutar, e foi basicamente isso que o levou a evoluir, e até mesmo conseguiu usar a reversão do feitiço, e até mesmo imbuí-lo na barreira da expansão de domínio. Então o Dabura não é fraco, e claramente é um dos personagens mais fortes de todo o universo de Jujutsu Kaisen, e se você nega isso, meu amigo, é porque você é leigo, brincadeira. Mas sério, se você nega isso, parece que não tá acompanhando a obra. Mas outra mentira séria é que Jujutsu Kaisen virou Boruto, e essa comparação surgiu depois do lançamento do módulo, a sequência ambientada em 2086, quase 70 anos depois da história original. Nessa fase a narrativa muda bastante e introduz os Simurianos, a raça alienígena com habilidade semelhante à energia amaldiçoada. E aí começou a gritaria da galera dizendo que Jujutsu Kaisen tinha seguido o mesmo caminho do Boruto, trazendo ETs do nada igual aos outros Otsutsuki. Só que essa comparação não é tão simples assim. O módulo muda o foco, sim, sai aquela vibe urbana de maldições ocultas e feitiçaria tradicional, e entra uma escala mais cósmica, com lutas maiores, poderes novos e descendentes do Yuta e da Maki assumindo o protagonismo. E isso gerou muita divisão. Tem fã dizendo que a obra perdeu a identidade, ficou tosca e não precisava de alienígena. E claro, tem fã que acha que é uma expansão natural, já que o próprio mangá sempre brincou com conceitos paranormais, e a obra até brinca em certo momento. Quando o neto do Yuta demora a acreditar que aliens existem e um usuário de maldição, o questiona dizendo que ele vê coisas paranormais todos os dias, e ainda assim nega algo dessa magnitude. E mano, a história até tenta conectar os Simurianos ao lore original, sugerindo que eles podem ter relação com a origem da energia amaldiçoada, ou até com entidades como Tengen, tudo para não parecer algo jogado. Além disso, os novos personagens são muito bem escritos, tanto Dabura, com os dilemas que eu mencionei agora há pouco, quanto os gêmeos, o Maru e o Cross, e suas visões distintas sobre a convivência dos aliens com os humanos. Então não, Jujutsu Kaisen não virou Boruto, e pra ser honesto, eu nem acho o Boruto ruim. Embora alguns outros Otsutsuki não sejam realmente tão bem trabalhados como o Ishiki, por exemplo, a história é legal, principalmente no Boruto 2 Blue Vortex, mas eu não vou me estender aqui porque o vídeo é sobre Jujutsu Kaisen. Então comenta aqui embaixo o que é que você tá achando de módulo, porque a 10ª mentira é que o Sukuna tem 1000 anos de experiência, e esse aqui é o famoso efeito Mandela. O Sukuna viveu há mais de 1000 anos, mas isso não significa que ele passou 1000 anos lutando, treinando e acumulando experiência. O que ele realmente tem é a experiência da Era Heian, e depois disso acabou. Não porque ele morreu, mas sim porque transformou o próprio corpo em 20 dedos amaldiçoados, que ficaram 1000 anos selados, e o fez ficar completamente inconsciente. Ou seja, o Sukuna não estava evoluindo, não estava observando o mundo, e muito menos acumulando sabedoria de milênio. Era como se ele tivesse pausado no tempo, o que é diferente de personagens como Kenjaku e o Tengen, que realmente passaram 1000 anos vivos e acumulando conhecimento de forma contínua. Agora, a 11ª mentira é que o Sukuna não lutou a sério contra o Gojo, e isso simplesmente não bate com nada que aconteceu na luta. O Sukuna lutou sim com 100% de esforço, porque se ele tivesse brincado, teria sido simplesmente atropelado e humilhado pelo Gojo, sem chance de reação. O que muita gente confunde é não usar tudo com não lutar sério. Ele não utilizou o seu arsenal completo, especialmente a forma original da Era Heian, isso porque, como eu falei anteriormente, estava pensando no pós-Gojo, por isso ele usou Mahoraga como escudo, como ferramenta de leitura e adaptação, evitando se expor totalmente à força absurda do Gojo. E essa foi uma tática consciente, não falta de seriedade. O Sukuna também não disparou sua técnica do fogo, e isso também não foi uma escolha narrativa aleatória, ele simplesmente não teve oportunidade, e o próprio mangá deixa isso claro. 12ª mentira, e essa aqui até o ADM caiu também, é que o Sukuna é uma maldição, porém isso é uma grande confusão causada por traduções erradas, e isso foi corrigido na tradução oficial, porque o Sukuna era na verdade um feiticeiro humano na Era Heian. O título Rei das Maldições não significa que ele seja biologicamente uma maldição, mas sim que ele dominava as artes amaldiçoadas em um nível tão absurdo que superava qualquer outra pessoa na época, até porque o termo maldição em Jujutsu não é apenas usado para espíritos amaldiçoados, mas também para os feitiços ou até mesmo os sentimentos negativos das pessoas. Prova disso é que quando os personagens dizem vamos nos amaldiçoar, significa que eles irão lutar com Jujutsu. Então não, o Sukuna não se transformou em uma maldição. Em vez disso, ele dividiu sua alma em 20 objetos amaldiçoados. Isso permitiu que ele retornasse séculos depois, quando Yuji começou a consumi-los. E algo que prova isso muito diretamente é que quando o Sukuna está enfrentando uma Mahoraga, ele comenta que a espada banhada com energia positiva o mataria instantaneamente se ele fosse um espírito amaldiçoado. E esse detalhe deixa claro que a sua essência continua sendo humana, um feiticeiro reencarnado através de objetos amaldiçoados. A 13ª mentira é que a expansão de domínio do Itadori é um discurso no Jutsu. E essa aqui eu acho que nem é tão mentira espalhada por maldade, mas sim por um entendimento completamente errado do que realmente acontece no capítulo 264. Toda aquela conversa com o Sukuna não é persuasão nem conversa motivacional, é a revelação do domínio inato do Yuji, um espaço metafísico que representa sua mente e a sua alma, exatamente como o local interno onde o Sukuna aparecia quando ainda estava dentro do protagonista. E o próprio vilão explica que isso só acontece porque os dois estabeleceram uma conexão profunda
profunda durante o combate, permitindo que eles interagissem dentro do domínio inato do Yuji. Por isso Sukuna aparece ali na forma do Itadori e não no seu corpo original. Aquele cenário não é um mundo físico, mas a projeção da essência do Yuji, e todo feiticeiro, e até mesmo espíritos amaldiçoados, possuem um domínio inato desde o nascimento. Ele é a base fundamental da técnica amaldiçoada, e quando o feiticeiro expande seu domínio, ele traz esse espaço interno para o mundo real, revestindo ele com a barreira carregada da sua técnica. E é exatamente o que acontece com Yuji. O lugar onde ele e o Sukuna conversam e depois lutam é o mesmo. Então o acerto garantido da expansão não é o discurso no jutsu, mas sim os cortes. Assim como o domínio do Sukuna, a diferença é que, devido ao voto vinculativo feito para atingir a fronteira da alma entre o Megumi e o Sukuna, esses cortes são direcionados especificamente para essa fronteira. Agora, a penúltima mentira é que os personagens atingiram a velocidade da luz, e essa ideia veio principalmente da cena em que o Dabura executa um golpe cuja descrição sugere uma velocidade próxima da luz, mas próxima não significa igual. Nenhum personagem na obra atinge literalmente essa velocidade, seria fisicamente incompatível com a escala de poder da obra. O que de fato acontece é que a maioria dos feiticeiros opera em níveis hipersônicos, acima ou igual a Mark III. E por fim, a última mentira é que o Itadori é o top 3 no final da obra, e aqui é simplesmente o maior exagero que existe. E olha que o Itadori é o meu personagem favorito, mas isso acontece principalmente por causa do salto absurdo de poder que ele recebe no arco de Shinjuku, e de fato o Itadori se torna um dos combatentes mais perigosos da nova geração, mas ainda assim ele não entra no top 3, e existem motivos claros para isso. Para começar, o topo de Jujutsu Kaisen é simplesmente desumano. Pode é ocupado por personagens cuja combinação de técnica, arsenal e energia amaldiçoada ultrapassa qualquer limite razoável. Sukuna e Gojo são totalmente inalcançáveis e permanecem em um nível próprio. O Yuta Okkotsu, com a sua reserva quase infinita de energia e habilidade de copiar técnicas, é um monstro de versatilidade. E ainda tem o Kenjaku, que muitos consideram debatível com Yuta devido aos seus séculos de experiência, o corpo do Geto, mas a técnica da mãe do Itadori. Fora que todos esses têm um grande refino com a expansão de domínio, e mesmo com o despertar final, Itadori não alcança esse patamar, especialmente em termos de versatilidade. Mesmo no fim da história, ele ainda demonstra lacunas. Com a manipulação de sangue, ele até usa ela bem, mas está longe da maestria do Chozo e também do Noritoshi Kamo, ao ponto de que ele não consegue executar o sangue perfurante sem a ajuda do Chozo, por não conseguir comprimir uma esfera com a convergência. O Itadori também desperta a técnica do Sukuna, mas não domina ela completamente, porque como fazia pouco tempo que ele havia despertado, a liberação de energia com a técnica era tão baixa que para executar o corte padrão, que é o desmantelar, que é lançado, precisava encostar no alvo. Além disso, ele não dominava muito bem a energia amaldiçoada reversa e também expandiu seu domínio pela primeira vez apenas na luta final, e fez isso por puro instinto, ou seja, o domínio dele ainda não tem um grande refino. Yasa, mas ele foi o único que lutou até o final contra o Sukuna. Claro, mano, em boa parte da luta, o Sukuna sequer estava levando ele a sério, ao ponto de falar explicitamente que achava o Itadori chato, e focou no garoto apenas quando ele despertou após a insana sequência de Black Flash, uma situação que o Sukuna realmente ficou encurralado, mas ele já estava bastante desgastado e com apenas um braço. Depois disso, ele chegou a batalhar sozinho contra o Sukuna novamente, mas além do Sukuna estar ainda mais desgastado, havia levado o vazio rosto do Yuta e outra escada de Jacó do anjo, e mesmo com tudo isso, o Itadori ainda precisou que a Nobara acertasse o inimigo com a ressonância, e o Megumi ainda deu uma forcinha ao sair do vazio profundo que sua alma estava passando. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo sobre as mentiras que te contaram sobre Jujutsu Kaisen, e você acreditou? Qual você achou mais absurda? Qual você já pensou que era verdade? Comenta aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!